Nunca permita que o seu passado decida o seu futuro. Presta bem atenção ao que o Senhor está falando com você. Nunca permita que o seu passado decida o seu futuro. Hoje, dando continuidade ao estudo sobre a vida de Ruth, nós falaremos um pouco mais sobre essa mulher extraordinária que decidiu a viver o novo que Deus tinha para a vida dela. Ruth criou um futuro muito diferente do seu passado. Ruth era uma moabita que cresceu no paganismo. Moab era filho de incesto entre Ló e a sua filha. Ela se casou com Boaz, aquele que um escritor disse que veio de uma prostituta chamada Raabe. Deus os uniu e entraram na linhagem de Jesus. Ruth e Boaz tiveram Obed. Obed teve Jessé, Jessé teve Davi e Davi entrou na linhagem de Jesus Cristo. E quem foi Ruth? Ruth foi bisavó de Davi, o maior guerreiro que Israel já conheceu. Ela foi a tataravó do homem mais sábio que já viveu na terra, Salomão. E através dela e de Boaz veio o precioso filho do Deus vivo, Jesus de Nazaré. Deus, ele nunca consulta o seu passado para decidir o seu futuro. Satanás pode lembrá-la de seus erros do passado. Não dê ouvidos a ele. Deus nunca lê o seu diário. O seu passado acabou. Haja desse jeito. Fale desse jeito. Viva desse jeito. Seus melhores dias estão à sua frente e os seus piores dias estão atrás de você. E existem 3 tipos de pessoas que você permite em sua vida. Primeiro, pessoas de hoje e pessoas de amanhã. Aqueles que Deus usou no passado podem não ter um lugar no seu futuro, mas não se preocupe com isso. Mexa-se rapidamente em direção às promessas de Deus. Prepare-se para entrar em seu futuro sem as pessoas do passado. Você não vai cometer os erros do passado de novo. Você tem mais conhecimento hoje do que teve em toda a sua vida. Você aprendeu com a dor, você aprendeu com suas perdas, você assistiu atentamente e registrou o que aconteceu na vida de outras pessoas, aprendeu com o erro de outros. Não tema se o rastro de seu passado quiser persegui-la e sufocá-la até a morte. Isso não vai acontecer. A palavra do Senhor em Isaías 43, 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei coisas novas, e agora sairá a luz. Porventura não a sabeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. A palavra do Senhor diz em Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Atos 1,8 diz: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. O Espírito Santo, ele é seu facilitador. Em João 15, 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, quanto aquele Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é seu Consolador. João 14, 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é seu professor. João 16, 13 diz: o Espírito Santo é revelador das coisas que estão por vir. A palavra do Senhor diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Enquanto você faz uma oração, peça que o Espírito Santo comece a dominar sua mente e a sua vida mais do que nunca.
e que você desenvolva um relacionamento precioso com Ele, sabendo que o passado ficou para trás e que os melhores dias da sua vida estão sendo agendados agora. O seu passado não pode reger o seu futuro. Mas para isso nós precisamos largar o velho. Porque quando o Senhor diz que nós vamos deixar as coisas velhas para trás e vamos viver o novo, é porque coisas novas Ele tem para nós. Mas para isso, o Espírito Santo de Deus precisa ser o nosso facilitador, o nosso professor, o nosso consolador, o nosso conciliador. Ele precisa ser o revelador de todas as coisas que estão por vir. Faça uma oração, clame a Ele. Você já parou para pensar que Ruth, na maneira que ela vivia, ela nunca em sua vida poderia imaginar que a linhagem dela se perpetuaria de uma maneira a chegar a trazer o Filho de Deus ao mundo. Você já parou para pensar isso? Então, às vezes, se a gente ficar olhando muito para o passado, nós vamos impedir de termos um futuro grandioso. Para que tudo isso acontecesse na vida de Ruth, ela precisou tomar uma decisão lá atrás para chegar a essa linhagem até a mulher que foi usada para que Jesus viesse, que foi da linhagem de Ruth, mas para que isso acontecesse, Ruth lá atrás precisou dizer: o meu passado não me diz quem eu sou. Eu decido hoje a viver um futuro diferente. Eu vou largar as coisas velhas. Eu vou largar o Deus que eu servia para trás. Eu vou largar a minha família para trás. Eu vou largar as minhas amizades para trás. E às vezes, as pessoas estão sendo impedidas de viver o futuro porque querem levar pessoas para o futuro que não são para ir. Às vezes, o Senhor está tirando de perto de você pessoas que não viverão o propósito que você tem com Ele. Ah, mas é uma pessoa tão amiga, é uma pessoa tão querida, e eu desejo tanto, e a pessoa já me ajudou tanto, amém. Todas as pessoas passam pelas nossas vidas com um propósito. Existe um propósito. Mas às vezes, para viver a promessa, ela não vai estar. Noemi fez parte do propósito de Ruth. Para que ela saísse da terra dela, largasse os pais dela, largasse os deuses que ela servia, precisou de Noemi. Mas ela decidiu a viver aquilo. Ela decidiu a deixar para trás. Mas você vê depois, algum momento falasse de Noemi, que Noemi estava com ela mais, que acredito também que ela já era idosa, já poderia ter falecido. Mas ela foi um instrumento de Deus para que tirasse Ruth daquele lugar. Tirasse Ruth daquela terra dela. Mas ela não fazia mais parte. É um texto na Bíblia que nós temos como referência de amor de nora e de sogra com nora, correto? Só que ela foi um instrumento usado. Então nós precisamos entender que há pessoas que ficarão conosco até a promessa se cumprir, que viverá a promessa conosco. Mas tem pessoas que não viverão, foram só instrumentos usados pelo Senhor para nos tirar de algum lugar, para nos ajudar em alguma situação, mas não fará mais parte de viver a promessa. Então nós precisamos entender que se Deus está tirando pessoas de nossas vidas, é porque Ele sabe e conhece todas as coisas. Mas às vezes você está tão agarrado naquilo, está tão preso naquilo,
que você prefere não viver o futuro brilhante que Deus tem para você, porque você não larga o seu passado. E Deus já mandou você largar. Às vezes Deus está afastando pessoas de você e você está indo lá e pegando de volta. Mas o Senhor sabe de conversas que você não ouviu. O Senhor sabe de coisas que você não viu. Mas aí você quer insistir em viver um futuro medíocre, porque você não quer deixar essa pessoa ir embora. E Deus está falando, ela precisa ir. Para você viver o extraordinário que eu tenho para você, essa pessoa precisa ir. Esse passado seu precisa ficar para trás. E às vezes as pessoas não vivem o futuro, estão sempre vivendo no passado. Ah, porque naquela época eu era feliz, porque naquela época era assim, porque naquela época, e Deus está falando, esquece o passado, aquela época foi ótima, maravilhosa, só que tem coisas muito maiores e melhores para você no futuro. Pessoas que não conseguem superar o luto. Quantas pessoas eu tenho visto, irmãos? Eu não vou falar de pessoas, eu vou falar de mim. Às vezes você pode pensar assim, mas é fácil você falar de luto, você não viveu, eu vivi. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi tios e minha avó mais amada do mundo, minha mãe que era a preciosidade da minha vida, meu pai, perdi todos eles. Sofri muito, muito. Só que Deus começou a colocar no meu coração que para eu seguir, eu tinha que superar o luto. O Senhor não quer que você viva da maneira que você está. A saudade, irmãos, vai ser pro resto da sua vida. O resto da sua vida. Vão acontecer situações que você vai lembrar dessa pessoa. Vai, às vezes, você comer uma comida e vai lembrar dessa pessoa. Só que você tem que lembrar como algo maravilhoso que aconteceu e que você viveu aquele tempo com ela ou com ele. Mas você precisa superar isso. Você precisa viver. Há tempo para todas as coisas sobre e debaixo do sol. O tempo da pessoa que você perdeu se findou. Entenda isso. Você não pode parar a sua vida por algo que Deus não quer que você pare. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir muita saudade, mas você precisa continuar vivendo, porque é um futuro brilhante que Deus preparou para você. E isso não pode te parar. Quantas pessoas estão paradas no luto desde quando a pessoa morreu, e isso fazem anos, e a pessoa continua insistindo em ficar com aquele fardo pesado da dor, de não deixar a pessoa ir, falar toda hora na pessoa, e isso causa dentro de você um trauma e uma dor tão grande que você só está se matando. Eu estou falando por experiência própria. E eu falo que Deus ele foi tão maravilhoso comigo, mas tão maravilhoso comigo, que quando a minha mãe faleceu, eu, antes dela ficar doente, eu falava com ela, que às vezes a gente comentava sobre ela morrer, né? E nem coisas de comentário assim, ela falava, e o dia que você morrer vão ser 2 caixões, o seu e o meu, porque eu não vou conseguir viver sem você. Aí ela falou assim, vai sim, minha filha, porque a sua vida tem que continuar. E ela ficou doente, ela veio a falecer, e eu falo que Deus foi tão maravilhoso na minha vida que eu não tive tempo para parar para pensar que eu tinha perdido a minha mãe.
Eu vivenciei tudo aquilo, só que Deus me trouxe problemas na minha família que eu não conseguia ficar muito vidrada na perda da minha mãe, porque eu tinha outros problemas para resolver. E eu falo, muito obrigada, Deus. Porque se talvez eu não tivesse tido aqueles problemas todos para resolver, eu tinha entrado numa depressão. Então, o momento seu, que você viveu com essa pessoa, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Mas supere o luto. Supere, porque você precisa viver. A sua vida não acabou. E nem vai acabar. Você precisa levantar a cabeça. Pedir ao Espírito Santo para te consolar. Para curar essa dor que tanto te machuca. Amém? Porque o seu futuro é lindo. Porque Deus já preparou ele para você. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que esse estudo de hoje tenha falado com você. E que você decida hoje fazer como Ruth fez. Coisas que ela não fez para viver o que ela nunca tinha vivido. E o primeiro passo hoje, para você viver isso, é deixar o seu passado para trás. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.